Esses dois tablets têm tudo para serem os principais modelos de 2026. De um lado, o Galaxy Tab S11, o novo modelo mais potente da Samsung, trazendo a multitarefa mais redonda do mundo Android e um kit completo direto da caixa. Do outro, o iPad 11, que aos poucos está tomando o lugar do 10 como o mais barato da maçã, entregando o sistema mais otimizado do mercado, focando sobretudo na experiência de ecossistema da marca. Eu passei as últimas semanas revezando entre os dois durante o trabalho para te dizer qual deles é o melhor para a sua rotina. E claro, caso você se interesse por qualquer um, os links de compra estão na descrição, assim como o nosso grupo de ofertas, onde diariamente separamos as melhores promoções do Brasil assim que elas aparecem. Para entrar, é só escanear o QR Code que está aqui na tela ou acessar escolha.cc/grupo. Agora sim, bora entrar no ringue dos tablets. A princípio, a resposta entre escolher um tablet da Samsung ou da Apple parece simples, né? Tudo depende dos outros equipamentos que você usa na sua rotina. O sistema do seu notebook é o Windows ou macOS? O seu celular é Android ou iOS? Quando falamos qual deles escolher, caso o ecossistema seja um tema importante para a sua experiência, de fato a decisão vai por esse caminho. Porém, há pessoas em que a comparação não é tão preto no branco assim. E alguns tons de cinza começam a aparecer. Por isso, é legal passar por cada uma das características mais importantes desse tipo de equipamento. Assim, você sabe o que está ganhando pelo maior investimento no S11, ou onde não precisa se preocupar porque o iPad 11 se sai melhor mesmo cobrando menos. Começando pelo design e construção, que não trouxe tantas novidades assim nas duas opções. A Samsung parece ter encontrado uma abordagem que gostou e agora está refinando. Quer dizer, refinando e afinando, né? Porque além do S11 ser igual ao seu irmão mais antigo, S9, já que a gente não teve um modelo base do S10, agora ele está com apenas 5,5 mm de espessura e pesando 470 gramas, ajudando a passar despercebido dentro da mochila. Felizmente, isso não mexeu na sua certificação IP68 à prova de poeira e água, aguentando imersão até 1,5 m por 30 minutos. Um primeiro ótimo ponto a favor da coreana, tendo em vista que o modelo da maçã não traz nenhuma proteção equivalente. Por falar nele, aliás, o iPad 11 também segue a cartilha da Apple, sendo a cara dos modelos mais caros, como os iPad Air e Pro. Temos um corpo sólido inteiramente de metal, com aquelas laterais bem retas que a essa altura já viraram um padrão de mercado. Uma mudança sutil, mas que eu valorizo bastante, é a traseira totalmente limpa, sem aquelas inscrições de nome ou origem do aparelho, o que dá um ar mais elegante ao produto. A grande diferença prática na construção dos dois é a já citada resistência, porque enquanto o Tab S11 pode sobreviver a um acidente na piscina ou no meio de uma chuva dentro da mochila, o iPad 11 não te dá nenhuma segurança para isso. Já no quesito áudio, ambos mandam bem. O Galaxy Tab S11 perdeu a assinatura da AKG nos últimos tempos, mas os seus 4 alto-falantes ainda entregam um dos resultados mais cristalinos do mundo Android, enquanto a Apple já é conhecida por dar uma atenção maior para o som nos seus produtos. No modelo americano também temos 4 saídas e a impressão em certos momentos é de que ele ainda traz um grave um pouco mais presente que o Galaxy, mas eu acho que isso depende muito mais do conteúdo reproduzido do que uma diferença absurda de qualidade entre os modelos. Mas é curioso pensar que a gente só conseguiu ter um resultado equivalente quando juntamos o iPad com um modelo custando praticamente o dobro do seu preço. Nesse quesito, por mais que os equipamentos da maçã normalmente sejam os mais caros das suas categorias, som é uma característica premium em praticamente qualquer produto deles. Para fechar essa parte de construção, vale comentar que ambos contam com proteção extra no desbloqueio, porém com abordagens diferentes. Enquanto o Galaxy traz um sensor biométrico diretamente na tela, algo comum em modelos topo de linha, o iPad, sendo o modelo de entrada, mantém o Touch ID no botão de energia na lateral. Como os dois funcionam bem, eu não tenho muito do que reclamar quanto a isso, mas onde as diferenças começam a ficar mais gritantes é quando falamos de acessórios. Os dois modelos têm conectores magnéticos para capas teclado. No S11, esses pinos saíram da parte de baixo e agora ficam nas costas. Já no iPad 11, eles estão na parte de baixo desde a 10ª geração, uma mudança que infelizmente quebrou a compatibilidade com teclados mais antigos.
E por mais que o S11 também tenha mudado a posição dos seus conectores, pelo menos ele traz um kit completo dentro da caixa. Então a gente tem junto o tablet, a capa teclado completa, mais uma caneta. É nessa caneta, aliás, que estão as principais polêmicas do modelo coreano. Agora, a S Pen está com um novo design hexagonal, que eu achei bem mais confortável de segurar, é verdade, mas que em troca trouxe alguns downgrades inexplicáveis. O espaço magnético na traseira do equipamento, que servia para o encaixe, carregamento e ainda era protegido pela capa, não existe mais. Agora, a caneta só fica presa na parte de cima do tablet, totalmente exposta, pronta para cair dentro da mochila a qualquer momento. Além disso, também perdemos o carregamento via Bluetooth e as ações suspensas. Então, nada de usar a caneta para avançar slides ou tirar selfies à distância. A justificativa da coreana para o corte foi de que os usuários usam pouco os recursos. A responsividade da caneta continua ótima, mas essa perda de funções foi uma bola fora, na minha opinião. Porém, dentro do nosso comparativo, ainda está melhor que a situação da Apple, que não traz nenhum periférico junto com o iPad. E ainda manteve o tablet desse ano incompatível com a Apple Pencil de segunda geração. Para usá-lo com alguma caneta oficial da maçã, você precisa pegar ou a de primeira geração, que precisaria de um adaptador Lightning para USB para poder carregar, ou a Apple Pencil USB-C, que não tem detecção de pressão. Resumindo, um modelo traz todos os acessórios na caixa, porém com menos funções, e o outro nem isso faz. E caso você queira comprar os periféricos oficiais da maçã, aí o iPad facilmente deixaria de ser a opção mais barata desse vídeo. Nesse caso, não valeria tanto a pena, tendo em vista que a Samsung ganha em outros tópicos importantes da nossa lista, como em tela, por exemplo. O Galaxy Tab S11 traz um painel Dynamic AMOLED 2X de 11 polegadas. Isso significa contraste infinito, preto absoluto e cores bem mais chamativas. O pico de brilho chega a 1600 nits e ainda temos suporte HDR10+. A resolução é de 2560 por 1600 pixels, resultando em uma ótima nitidez de 274 pixels por polegada. Mas o que faz o iPad chorar no banho mesmo é a taxa de atualização de até 120 Hz. Por outro lado, a opção da Apple deixa claro que é um modelo de entrada da marca. Ele usa um painel de 11 polegadas, tecnicamente é 10,9 polegadas, tá? Mas eu estou aproximando para 11 para poder ser legal. A resolução é de 1640 por 2360 pixels, resultando em 264 pixels por polegada. E as cores são bem equilibradas, mas as especificações param por aí, porque daqui para frente, quando a gente compara com a Samsung, aí é só para trás. A tecnologia do display é um IPS LCD, que é ótima, tá? Mas não chega nem perto do AMOLED da concorrente. O brilho máximo é de 500 nits, não há HDR10 e o ponto mais crítico, a taxa de atualização é de apenas 60 Hz. Aqui eu não consigo defender a Apple, tá? Já que me incomoda bastante esse ser o mesmo painel reciclado de vários anos atrás. E em 2025, 60 Hz em um produto na casa dos R$2.000, para mim é bastante decepcionante. Por isso, o S11 vence esse tópico sem fazer força, já que as cores, o brilho e o contraste são melhores, e a fluidez para jogar e navegar pelo sistema me deixou mal acostumado. Agora, quando falamos de números, vamos ver que as estratégias das fabricantes são bem diferentes. Mas antes de olhar para os testes sintéticos, deixa eu te lembrar das duas melhores formas de economizar comprando qualquer um desses caras. A primeira é usando o comparador Escolha Segura, nossa extensão para Android e navegadores, que te ajuda a checar o histórico de preço dos produtos, aplicar cupons e configurar alarmes para ser avisado assim que o produto que você quer chegar no preço que você pode pagar. A segunda é acompanhar o nosso grupo de ofertas, presente no WhatsApp e Telegram. Lá é onde postamos as melhores promoções tech do Brasil assim que elas pipocam. Então você não precisa fazer nada, é só esperar que a notificação vai chegar na sua mão. Para entrar, basta escanear o QR Code que está na tela ou acessar escolha.cc/grupo. Recados dados, agora bora voltar para o comparativo. Antes de falar de desempenho, vamos dar uma olhada no que tem por baixo do capô desses caras. O Galaxy Tab S11 veio bem equipado nessa geração. Ele está com o MediaTek Dimensity 9400 Plus, um chip de 3 nanômetros acompanhado por generosos 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Esse é o mesmo processador usado lá no Tab S11 Ultra, então a Samsung não distinguiu seus modelos por poder nesse ano. Diferente da maçã, que oferece chips da linha M até nos iPads Air mais recentes,
mas trouxe o 11 com o Apple A16 Bionic, mesmo processador do iPhone 14 Pro. É um SoC de 4 nanômetros que, apesar de não ser o mais recente, ainda é extremamente competente para a maioria das atividades. O problema, na verdade, é o que vem ao lado dele, apenas 6 GB de memória RAM, que a médio e longo prazo podem se mostrar um gargalo, principalmente quando a IA da empresa parecer mais interessante, já que eles exigem pelo menos 8 GB dos seus equipamentos para receberem atualizações maiores, com eventuais novos recursos. Ou seja, na prática, você estaria comprando um modelo que já vai ficar desatualizado no que diz respeito à IA. Pelo menos a Apple finalmente abandonou os 64 GB de armazenamento nos seus modelos mais baratos, começando agora com 128. No papel, o S11 traz um chip de geração mais nova e o dobro de memória RAM. Mas na prática, isso faz muita diferença? Então, eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira são os testes sintéticos. O Dimensity 9400 Plus é um monstro, tá? Simples assim. Nos nossos testes, ele ultrapassou a marca de 2.700.000 pontos no AnTuTu. E no Geekbench, os valores são igualmente impressionantes. Mais de 9.000 pontos em multicore e 2.700 em single core. Já o A16 Bionic do iPad, embora potente, fica para trás, não tem como. Ele alcançou aproximadamente 1.400.000 pontos no AnTuTu. No Geekbench, foram 6.000 pontos em multicore. E single core, ele marcou 2.600 pontos, bem próximo do S11, mostrando a força dos núcleos da Apple. Em performance bruta, então, o MediaTek simplesmente atropela o A16. Porém, na prática, respondendo nossa pergunta de antes, ambos são rápidos, tá bom? O iPad 11 roda jogos como Genshin Impact e Call of Duty com tranquilidade e até aguenta uma edição em vídeo em 1080p. O S11, por sua vez, faz o mesmo sem nem esquentar. O único momento em que eu notei a traseira do S11 um pouco mais aquecida foi rodando Asphalt Legends com gráficos no máximo, mas ainda assim muito longe de ser algo preocupante. Vale lembrar que o sistema da Apple é conhecido pela sua otimização a longo prazo com os chips da própria maçã. Isso quer dizer que mesmo havendo essa diferença em números sintéticos, ambos os aparelhos não me deram dor de cabeça para fazer nada durante a minha rotina. E aqui eu quero me aprofundar um pouco mais nessa usabilidade voltada para produtividade, que é o nosso próximo tópico. Além de sabermos que o iPad 11 não é um dispositivo à prova de futuro por conta dos 6 GB de RAM, existe um ponto crucial no dia a dia dos usuários iguais a mim, que trabalham com 2 monitores. Por não termos um chip da linha M, não há suporte à tela estendida em monitores externos. Ele apenas espelha a imagem do tablet no formato 4x3. O iPadOS 26 chegou por aqui e a experiência aprimorada de multitarefas com as janelas é real, tá? Eu sinto que finalmente podemos ter uma conversa mais séria sobre a possibilidade desses tablets substituírem os notebooks. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer um vídeo com esse tema. Eu acho legal, pelo menos. Mas o problema é que a função de estender a sua área de trabalho quando ligada a um monitor externo só está disponível para os modelos com chips M. Já o Galaxy tem como uma das suas principais novidades o DeX repaginado, baseado no Android 16 e na One UI 8. Agora, ele não tem mais telas de carregamento. Os aplicativos abrem em cascata, tal qual os computadores, e redimensionar janelas ficou muito mais fácil. Além disso, ele também suporta áreas de trabalho independentes, igual no Windows, e a extensão a outros monitores não está associada ao tipo de processador do equipamento. Antes, os tablets da Samsung apenas espelhavam o DeX, mas permaneciam com a interface do Android nos tablets. Agora, o modo desktop da coreana fica ativo nos 2 dispositivos, permitindo transitar com o mouse e as janelas entre os ambientes livremente. Só há um porém nessa vitória da Samsung: a capa teclado. A nova capa do S11 agora é um corpo único e funciona melhor no colo, porém ela não tem um trackpad. Isso é um ponto que não me afeta tanto, já que eu sempre usei o mouse com o sistema, mas vários usuários, como o próprio Dante que fez o review do S11 Ultra, não curtiram tanto a mudança. Então é legal levar esse ponto em consideração, porque influencia diretamente na sua produtividade. Diferente das câmeras, que não costumam ser um fator matador para alguém escolher um equipamento desse. Pelo menos elas ajudam a fazer algumas videochamadas e digitalização de documentos, é fato. E para isso não tem muito o que dizer. Ambos os aparelhos se saem bem.
O Galaxy Tab S11 traz uma lente traseira de 13 megapixels e uma frontal ultra-wide de 12 megapixels, com ângulo de 120 graus e uma captação bastante decente. O ponto principal desse conjunto, na minha opinião, é que ambas filmam em 4K a 30 quadros, garantindo uma qualidade muito maior nas chamadas. Por outro lado, o iPad tem uma traseira de 12 megapixels e uma frontal ultra-wide também de 12, com suporte ao palco central. Aquela tecnologia que reconhece o seu rosto e te mantém dentro do quadro, mesmo que você se movimente durante as chamadas. Às vezes eu acho ela um pouco bugada, mas quebra um galho. Porém, o que não faz o menor sentido para mim é a câmera traseira filmar em 4K, mas a frontal estar limitada a 1080p, tendo em vista que um usuário de tablet costuma usar muito mais a lente frontal. Por isso, eu acho que a Samsung foi mais lógica aqui, pois 4K na câmera da frente é um diferencial claro para quem faz muitas reuniões. Pensando em quem vai usá-los para trabalhar, eu acredito que um último tópico mega importante é a bateria. E aqui, mais uma vez, o S11 fica na vantagem, porque ele tem um tanque maior, é mais econômico e ainda carrega mais rápido. A gente está falando de 8.400 mAh do modelo coreano, com um gasto na casa dos 10 a 13% dependendo da atividade, mas nunca fugindo muito disso. Já o tablet americano traz capacidade de 7.698 mAh com os valores de consumo mais contrastantes, e ele só consome menos em média em uma navegação leve pela internet. Em todo o resto, ele é mais gastão que o Galaxy, especialmente jogando Genshin Impact, chegando a 28% de gasto por hora. Para carregar com a sua tomada de 20 watts, ele demora meia hora a mais quando comparado com o Tab S11, com uma fonte de 25 watts. Foram respectivamente 2 horas e 20 minutos contra 1 hora e 50 minutos. Lembrando que, nos dois modelos, é possível diminuir esses tempos, porque eles aceitam carregadores até 45 watts. Chegando ao fim, a essa altura, fica evidente que não temos uma comparação muito justa para o lado da Apple, né? Já que o Tab S11 está mais para um concorrente dos iPad Air com os chips M ou até os modelos Pro. Contudo, a pergunta que fica é, até que ponto vale ir no iPad ou investir mais um pouco e subir para o Samsung? No momento em que eu escrevi esse roteiro, o tablet da maçã podia ser encontrado por valores ali entre R$ 2.100 e R$ 2.500 no varejo, a depender da cor escolhida. Enquanto o Tab S11 estava um pouco mais de R$ 4.800, praticamente o dobro do valor. Todavia, vale lembrar que ele foi lançado agora em setembro, por volta dos R$ 7.000, e o seu preço ainda está descendo, enquanto o iPad é de março e está no seu menor patamar. Pessoalmente, mesmo excluindo o fato que meu smartphone é um Android, eu ainda preferiria o Tab S11, pela tela melhor e principalmente pelo DeX atualizado com a área de trabalho estendida. Mas também esperaria para ver se aparece alguma oportunidade boa nas promoções de fim de ano. Se a diferença entre os modelos cair ali para casa de R$ 1.000, R$ 1.200, aí sim é um upgrade bacana, levando em consideração que o S11 melhora praticamente tudo do iPad 11. Mas se mesmo assim o valor ainda ficaria salgado para você, aproveita o menor valor histórico do iPad, porque ele tem tudo para ser um ótimo companheiro para o seu dia a dia. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo e qual deles compraria. Também não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e do grupo de ofertas. Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.